Fala aí, galera. Estamos ao vivo aí. Vou apresentar hoje o trabalho um para a matéria de Tecnologia de Argamassas do professor Pedro Kopchit Xavier Bastos. Essa matéria é no programa de pós-graduação em Engenharia Civil da UFJF. Meu nome é Carlos Augusto da Silva Júnior. Sou mestrando em Engenharia Civil. O artigo é de codinome Incorporação de Agregados Plásticos Finos em Argamassa de Revestimento. Os autores são Alexandra da Silva e Jorge de Brito e Rosário Veiga. A revista onde eles publicaram é Construction and Building Materials, página número 71 do ano de 2014. Foi publicado nas páginas, entre as páginas 226 e 236. Um breve resumo aí do artigo. A alta produção de plástico gera um aumento do descarte desse resíduo na natureza. Por isso, há necessidade do estudo de métodos da utilização, né, da aplicabilidade desse tipo de resíduo em outros usos, né, caso reuso deste material. O estudo proposto por eles apresentou a substituição do agregado natural por agregado fino plástico, em frações de 1 a 2 milímetros, e foram realizados essa substituição nas porcentagens de 5, 10 e 15%. O estudo deles foram utilizados dois tipos desse agregado PET, o agregado PP e o agregado PF. A diferença entre os dois é que o agregado PP ele é um agregado PF com que sofreu por um processo térmico que vai fazer com que as partículas desse material fiquem mais unidas, né? Como se fosse um derretimento que vai juntar essas partículas. Essa é a diferença entre o PP e o PF. O PF é só o PET lavado, triturado em flocos, né? Por isso que é PET focus. Os resultados que eles encontraram apresentaram variabilidade quanto ao tipo de plástico, quanto ao nível de substituição, de acordo com a propriedade variada. O plástico ele é um material que não é biodegradável. E em 2013 foi produzido 241 milhões de toneladas de plástico no mundo. E essa produção de plástico aumenta 9% ao ano. Então, assim, a gente já consegue observar quanto o plástico é um problema quando a gente pensa em sustentabilidade. Pois, como ele é um material que não é biodegradável e cada vez estamos utilizando mais, até onde descartar esse material não vai decompor em tempo suficiente. Então, há essa necessidade da gente pensar em uma reutilização deste material, porque esse problema gera consequências ambientais negativas. Então, a gente pensar no reuso, a gente equilibrar, né, esse problema aí de alta produção e utilização do plástico. Isso faz com que haja necessidade de estudos. Por isso, a gente tentou criar um estudo, tentou não, né? Mil desculpas, a gente não, né? Eles tentaram criar um estudo utilizando o plástico com aplicação na construção civil. Então, eles avaliaram
o método de substituição do agregado natural pelo agregado plástico em argamassa de revestimentos, o agregado plástico PP e o agregado plástico PM. Há uma necessidade de encontrar uma relação para substituição. Quando a gente pensa em substituir um agregado, um material, a gente tem que pensar em encontrar uma relação para essa substituição, uma relação que vá atender aos requisitos mínimos e também que vá ser suficientemente, quando a gente pensa aqui em, em sustentabilidade, a gente pensa em que haja também um real ganho com essa utilização, né? Porque se for proporções mínimas, não vale a pena, talvez, se utilizar o material. Então, nas análises feitas anteriormente, estudo, os estudos foram feitos assim, ou apenas em cima de uma única propriedade, ou num conjunto limitado de propriedades, que não conseguia caracterizar totalmente o compósito final em si e a utilização desse material. Então, com isso, esses resultados que foram obtidos anteriormente, eles são suficientes quanto prever o desempenho e durabilidade do compósito. Foi encontrado, né, esses estudos, né, perdão pela moto, deve ser um corno, e tem que ter esse cano para a mãe, para avisar a mulher, perdão. Os resultados obtidos nos estudos anteriores foram meio que inconsistentes quanto à absorção de água, mas todos eles eles chegaram a um consenso, né, que quanto maior a taxa de substituição do agregado natural pelo agregado plástico, menor é o módulo de elasticidade, menor são as propriedades mecânicas do material, do compósito, e maior é o índice de porosidade do compósito. Tá? Então, quanto à absorção de água foi inconsistente, os estudos, mas eles são unânimes quanto a esses requisitos aqui. Menores propriedades mecânicas, conforme a gente aumenta a taxa de substituição do agregado natural, assim quanto também menor módulo de velocidade, conforme o aumento da taxa de substituição do agregado natural. Mas, conforme a gente aumenta a substituição, a gente aumenta também o índice de porosidade. O programa de teste deles, né, de ensaio deles, né, foi caracterizado através dessa tabela 1, que é a descrição dos testes, né, e normas que foram utilizadas. Tá? Aí eles separaram o ensaio deles, o estudo deles, em duas fases. Tá? A primeira fase foi feito ensaios nos materiais, foram feitos ensaios na argamassa fresca e também na argamassa endurecida. Tá? Esses ensaios foram ensaio de abatimento, densidade, consistência da argamassa fresca, densidade da argamassa fresca, homogeneidade da mistura, densidade da argamassa endurecida, modo de elasticidade dinâmico, resistência à compressão e à flexão, absorção de água por capilaridade,
secar, retração, secagem, resistência ao impacto de choque e suscetibilidade à fissuração, tá? Esses ensaios têm funções de identificação, tá? Quando a gente pensa nos dois primeiros ensaios, tá? A consistência da argamassa fresca, densidade, homogeneidade e densidade da argamassa endurecida caracteriza o nosso compósito, tá? E os outros ensaios é para a gente avaliar o comportamento. Opa, perdão. E na segunda fase, ele já vem estabilidade dimensional, resistência adesiva, tá? Resistência à aderência, permeabilidade de água a vapor, permeabilidade de água líquida e o teste de envelhecimento acelerado e também a retenção de água. Tá? Todos eles também com função de Ih, me deu branco. Identificação, caracterização e. Me deu branco, me deu branco. Espera aí, um minuto, me deu branco. Comportamento, gente. Pelo amor de Deus, me perdoa. O comportamento. Então, identificação, caracterização e comportamento. A fase 2 é toda para identificar o comportamento, tá? Só a retenção de água que é feita na argamassa fresca e os outros ensaios da fase 2 foram feitos na argamassa endurecida, né? Já seca. Tá? Aqui temos fotos dos materiais utilizados, dos materiais PETs utilizados, né? O PP ao lado esquerdo, esse material verde, e o PF ao lado direito, tá? Dá para notar que o PP, como eu falei anteriormente, por ele sofrer esse processo térmico, né? Partículas dele se unem, ele fica mais denso, para você ver que ele é maior o tamanho dos grãos, né? Da partícula dele, tá? Então ele deve ter uma densidade maior, que a gente consegue avaliar através da tabela 2 aqui, que é a densidade desses agregados aí, e do cimento e da areia também, tá? Então ali você vê que o agregado PP ele é mais pesado que o PF, porque o PF as partículas são menores, né? E por ele sofrer esse processo térmico aí que juntas une mais, então ele fica com partículas mais densas. Então na tabela 2 a gente consegue comprovar aí o que a gente vê na figura 1, né? Que o PF provavelmente apresentaria uma densidade menor e apresenta mesmo, tá? Mas ambos apresentam densidades menores do que a da areia de rio, tá? E do que o cimento. Mas aqui a gente vai avaliar o que? A substituição do agregado pelo agregado da areia de rio. A análise granulométrica foi feita, apresentada através do gráfico na figura 2, tá? Onde você não vê muita assim, diferença entre um agregado PF e o agregado PP, assim, pouca diferença, mas há uma diferença para a areia de rio, tá? O processo de fabricação deles é caracterizado aqui na figura 3, tá? No esquema. Ali é o PET Bolters, né, que é o PP, o PET Flakes, que é o PF. PET Flakes é só a lavagem, você pega a garrafa PET, lava, é um processo de lavagem, tritura ele, pum, agregado PP, PF. O agregado PP, ele tem um processo térmico dele ali, que aí vai gerar uma redução, né? Não é uma redução. Ele vai sofrer esse processo térmico, vai gerar
um agrupamento das partículas que vai aumentar a densidade da partícula ali em si. Tá? Então, a diferença entre o PP e o PF é o PF é material só o PET limpo, triturado, tá? E o PP ele sofre um processo térmico ali. As proporções no estudo dele foram traços de 1:4, tá? O procedimento de mistura foi a norma europeia 1015 e a quantidade de água também é a norma europeia 1015, tá? Só diferencia ali a sequência do 1015-2 e a 1015-3. A tabela 3 mostra a composição de todas as misturas que foram produzidas, tá? A quantidade de água foram as mesmas, quantidade de água para toda a mistura, tá? E nota-se que a gente como a incorporação a substituição do agregado natural pelo agregado plástico, há uma queda na areia de rio que é utilizada na mistura, né? Conforme a gente vai introduzindo o agregado plástico. No ensaio de consistência da argamassa fresca, não apresentaram muitas variabilidades, tá? Assim, tem uma variabilidade, né, mas não é muito significativa, até o nível de 15% aceitável aí. E foi também a substituição máxima que eles fizeram. E a densidade aparente dessa argamassa fresca, conforme foi falado anteriormente, né, a gente retirou uma quantidade de ar, trocou a areia, que era mais pesada, por um material mais leve. Então, logicamente, consequentemente a isso, a gente vai obter, se obteve, né, uma densidade de argamassa menor, tá? E como o agregado PP, né, é mais pesado que o PF, você vê aí no gráfico da figura 4 que a densidade da mistura com o PP ainda é bem maior do que a com o PF. Porque, eu vou voltar aqui para a gente... Aqui, ó, porque lá, o agregado PP é quase que o dobro, assim, é 1,8 vezes maior do que o agregado PF. Por isso a gente vê essa diferença na densidade aparente da argamassa fresca, né? Avaliada quanto às substituições aí. E nela seca também mantém o que foi avaliado nela fresca, tá? Quanto à homogeneidade da mistura, isso daí já não foi tão esclarecedor para o estudo, né? Eles fizeram uns cones, onde eles fizeram contagem, né, de quantas partículas estavam em cada parte desse cone, né? Superior, no meio ou no inferior. Tá? E aqui a porcentagem de partículas, tá? Em cada parte desse cone. E ali no final temos o coeficiente de variação, tá? Coeficiente de variação de partículas que plásticos foram encontraram aí, tá? Então o PF aí, ó, teve uma variação, mas também a proporção, assim, não é que não foi esperançoso, eu fui feliz em dizer isso. Ele deu meio que assim, ele se manteve, mas houve uma diferença, que é o que foi falado anteriormente. Conforme a gente muda o agregado, já muda algum tipo de resultado obtido ali, tal. Então, mas esse ensaio caracterizou aí a homogeneidade, tá, da quantidade de partículas em cada parte, superior, na média e inferior. O modo de elasticidade dinâmico aos 28 dias, tá,
que foi encontrado, eles fizeram um ensaio do teste de ultrassônico, né? Onde foi avaliada aí a modularidade do compósito depois de 28 dias de secagem. Tá? Nota-se conforme a introdução do material PP do agregado plástico, ele tem uma redução do modo de elasticidade dinâmico. A resistência à flexão e compressão, tá? Foram descritas aí na figura 7 e figura 8. Na 7, a resistência à compressão. Conforme a gente incorpora o agregado PF, ele teve uma queda brusca na sua resistência à compressão e na sua resistência à flexão. Tá? Por quê? Isso por quê? Porque o PF ele é só o plástico ali triturado. O agregado PP ele sofreu um processo térmico que fez com que as partículas do material se unissem e ficasse um material mais denso. Consequentemente, como o material mais denso, ele consequentemente apresenta melhores resistência à compressão, tá? Traduziu-se também para uma melhor resistência à flexão. Aqui na figura 9 e na figura 10, a gente tem a relação entre a tensão de compressão e deformação de compressão na argamassa, contendo PP e contendo PF. Do lado esquerdo é o PF, do lado direito é o PP. Tá? Nota-se, o que foi visto anterior, que conforme a incorporação do agregado PF, a redução da tensão de compressão e deformação é muito grande. A gente vê uma curva lá embaixo. E no agregado PP já é mais próximo do que é o agregado natural. Tá? Na figura 11 e 12, ele apresenta a relação de tensão de flexão e deformação de flexura nas argamassas. Do lado esquerdo contendo agregado PF, do lado direito contendo agregado PP. O gráfico aí está bem, não dá para você ter uma ideia, tá? Mas é o gráfico que eles apresentaram no estudo. Quanto à absorção de água por capilaridade, o ensaio de secagem, na tabela 6, a gente vê o resultado de absorção de água por capilaridade, tá? Conforme tem uma variação muito pequena aí, tá? Do agregado, quando a gente faz substituição do agregado plástico para o PF ou o PP, tem uma variabilidade de um para o outro pequena, e ambos variam para uma absorção de água por capilaridade maior do que quando a gente não faz a incorporação do agregado plástico. Na figura 13, a gente tem a capacidade de secagem da argamassa contendo agregado PF à esquerda e o agregado PP à direita. Quanto à suscetibilidade à fissuração, ela foi avaliada qualitativamente através de um método empírico utilizado no Laboratório de Engenharia Civil lá na LNSC. Tá? Nenhuma argamassa modificada foi avaliado que nenhuma argamassa modificada é muito suscetível à fissuração. A resistência ao choque de impacto com uma determinada energia obteve esses dois resultados encontrados na figura 14 e na figura 15. Tá? Na figura 14 é quanto ao agregado plástico PF e na figura 15 é quanto ao agregado plástico PP. Na figura 16, a gente tem na figura imagem A rachadura em uma amostra de argamassa controle. Tá? Na B, é uma rachadura na argamassa com incorporação de 15% de agregado plástico PF. E na C, é de agregado plástico PP. Tá? Esse ensaio, eles pegam um corpo de prova, né, uma placa, e deixam um peso cair a determinada altura.
aí ele vai dar uma fissuração, né? Uma fissura, a gente vai fazer a leitura dessa fissura aí, né? Fazer a medição dessa fissura. Na tabela 7, a gente tem os resultados aí da retenção de água, a permeabilidade ao vapor de água, força adesiva e coeficiente de absorção de água por ação capilar. A retenção de água não teve muita variabilidade também, tá? Mas variou pouca coisa, não foi muito. Para a gente falar, retém muita água, não teve isso. A permeabilidade também ficou mais ou menos, não muita diferenciação, tá? A resistência adesiva, quando a gente faz a incorporação do agregado plástico, a gente perde a resistência, né? Mas também não é algo que possa descaracterizar, né? E não, não validar o uso do agregado plástico, né? Então, essa variação para pouco nos importou. E a absorção de água por capilaridade também. Variou, mas não há algo que descaracterize o uso do agregado plástico. Tá? Aí, aqui temos a estabilidade dimensional, né, que foi o ensaio de retração. Tá? Então, quando a gente incorporou o agregado plástico à nossa argamassa de traumbeiras, então ela é menos suscetível à fissuração, tá? O teste de envelhecimento acelerado, eles fizeram foi uma adaptação da norma europeia, onde eles submeteram as amostras, né, a 8 ciclos de congelamento, de umidificação e congelamento, depois de aquecimento e congelamento. Tá? Aí aqui na figura 18 temos a amostra de argamassa do lado esquerdo, antes do ensaio de envelhecimento acelerado, e no lado direito depois do ensaio de envelhecimento acelerado. Dá para perceber os poros, né, no compósito, né, e foram criados aí pela incorporação do plástico. Quanto ao teste de envelhecimento acelerado, ainda também foi encontrado uma diferença, né, uma redução da resistência adesiva, né? Então, conforme a nossa argamassa submetida ao envelhecimento, ela perde sua resistência adesiva, tá? Mas ela aumenta a sua permeabilidade à água, então ela fica mais permeável, né? Por conta daqueles poros que a gente viu na imagem anterior, tá? E, em conclusão, eles encontraram que os resultados foram bastante encorajadores, tá? Abrindo caminho, assim, para a gente pensar na utilização de reciclagem de resíduo PET, utilizando eles em argamassa de revestimentos, tá? Esse trabalho aí, muito obrigado. Tenha uma boa noite.